Fala a verdade pra mim, você tá aqui por quê? Porque você quer passar na prova do Detran, concorda? Eu tô aqui pra te ajudar. Vou te mostrar nesse vídeo uma prova real do Detran, prova feita por um aluno aqui do canal. 30 questõezinhas, prova completa para você saber o que tá caindo na sua região, o que você tem que marcar para você passar direto, de primeira, sem gastar dinheiro com taxinha de reteste. Meu nome é Sidney, esse é o canal Sim, Passei. Olha só, antes do vídeo começar, já se inscreve aí, porque eu trago conteúdo novo todo santo dia. A primeira questão que vai cair na sua prova, tenho certeza absoluta, é essa aí, dá uma olhada. A credencial de estacionamento deve ser emitida conforme modelos estabelecidos por quem? E terá validade de quanto tempo? No caso de pessoa idosa, de pessoa com deficiência ou de pessoa com comprometimento de mobilidade permanente. Letra A está falando que essa credencial ela será emitida conforme o modelo estabelecido pelo RENASC. Pessoal, pode parar de ler aí, não precisa nem ler o restinho aí, 10 anos. RENASC é Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. RENASC é onde se registra os números das carteiras nacionais de habilitação. Tem nada a ver com credencial de estacionamento, não. RENAVAN, pior ainda do que a letra A, porque RENAVAN é Registro Nacional de Veículos Automotores, galera. É onde se registram todos os veículos. CRV é o Certificado de Registro de Veículo. Letra A, letra B de bola e C de casa, não tem nada a ver com a pergunta. Para você acertar essa questão, você vai fazer o seguinte, na moralzinha, na confiança. Marca D de dado. Essa credencial é emitida conforme modelos estabelecidos pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e a validade 5 anos. Isso está lá na resolução 965 de 2022 do CONTRAN. Vamos para a pergunta 2 e já se prepara. Tomou um café? Café quente, fervendo sem açúcar? Porque a pergunta 2 é sinistra. De cada 10 pessoas que fazem prova com essa pergunta, 9 erram. Você vai estar entre as 9 ou vai ser a única que vai acertar? Dá uma olhadinha. A aplicação das penalidades previstas no CTB elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei. Essa afirmação, eu te disse que essa questão é sinistra? Agora você confia em mim? Para começar, já tem palavra complicada na pergunta, elide. O que significa elide? Impede. Impede, tá? Vou traduzir para você o que está na pergunta antes de ler as opções de resposta. Olha aí. A aplicação das penalidades previstas no CTB impede as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei. É isso que está falando. Pessoal, veja bem, D de dado está dizendo que essa afirmativa está parcialmente correta. Não está parcialmente correta, não. Letra C está dizendo que ela está totalmente correta. Não, nem totalmente, nem parcialmente. Letra B de bola está dizendo que ela está parcialmente errada, ou seja, só um pedacinho dela está errado. Mentira. B de bola, C de casa, D de dado, tão ridículo essas respostas. É letra A que você vai marcar. Ela está totalmente errada, tá? Conforme o artigo 256, parágrafo 1º do CTB. E deixa eu traduzir para você, que eu tenho certeza que você não entendeu. Quando eu fiz essa questão numa prova do Detran para treinar, eu errei. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu errei. Sou humano. Eu sei muita coisa do Código de Trânsito, mas não sei tudo. Errei. Agora eu não erro mais, não. Para você não errar igual eu, igual o aluno que fez essa prova, presta atenção. Essa pergunta está dizendo que quando você comete uma infração de trânsito, a aplicação da penalidade, por exemplo, multa, suspensão, a suspensão, a multa ou a cassação, impede que sejam também, junto com essa penalidade, aplicadas punições por crime, entendeu? Não impede não, galera. Você pode muito bem tomar uma lascada, uma penalidade oriunda de infração e junto uma lascada lá do Código Penal. Traduzindo em miúdos, é isso aí. Não impede não. Quando você recebe uma punição do CTB, oriunda do CTB, por exemplo, isso não impede com que venha ferrada também de juiz. Lá do fórum. Tô trazendo para você uma linguagem bem simples para tu entender. Não, tá totalmente errado isso aí porque não impede não. 2, letra A,
e vamos para 3. Prepara. Já tá sentado? Então senta. Se já tá sentado, continua. Porque a questão 3 é sinistra, muita gente erra. Confere aí. Fim de pista dupla. É a placa apresentada em que opção? Você não vai nem no seu pior sonho marcar a letra D de dado, tenho certeza, porque o nome dessa placa é pista irregular. A pergunta está falando de fim de pista dupla. D de dado, pista irregular, então você não vai marcar. Você não marcou D de dado, não vai marcar C de casa também não, porque o nome dessa placa aqui é passagem de nível sem barreira. Ou seja, é quando tem uma linha de trem na via, na pista de rolamento, e não tem cancela antes da linha de trem. Você tem certeza absoluta, sério, na moral que você vai marcar B de bola? Não faz isso não, porque a B de bola é início de pista dupla, tá? Te alertando que logo à frente vai ter, por exemplo, um canteiro central. Quando precisa de uma placa alertando que o canteiro central terminou, que acabou a pista dupla dividida por canteiro central, por exemplo, letra A, é essa placa da letra A. Essa placa é fim de pista dupla. Muita gente erra porque confunde A com B de bola. B de bola, início de pista dupla. Letra A, fim de pista dupla. Mete o zoião 35 vezes nessas duas placas para diferenciar, porque 80% dos alunos erram essas duas. Confundem, né? Confundem. Vamos para a pergunta 4, que por sinal é chata, nojenta, do mal, é triste. Muita gente erra. Essa prova é difícil demais, cara. Tem muita gente reprovando quando pega essas questões aí. Dá uma olhada. Antes de realizar uma manobra que implica um deslocamento lateral, o condutor deve indicar sua intenção por meio de quê? Alerta de pegadinha. Pegadinha sinistra, pegadinha do mal. Tem pegadinhas nesta pergunta, nas opções de resposta. Fique atento, fique atenta, porque hoje quem reprova está caindo nas pegadinhas. Raramente uma pessoa reprova sem ser caindo em pegadinhas. Letra A está dizendo que quando uma pessoa vai fazer um deslocamento lateral, que é conversão à direita, conversão à esquerda, mudança de faixa de trânsito ou retorno, ela indica sua intenção por luz, indicador de direção mais conhecido como seta ou pisca. Isso aí tá errado? Não, isso tá certo, mas está incompleto. É pegadinha por causa disso, porque não é só assim que você indica sua intenção. Então, muito cuidado, isso aí é uma pegadinha por ser uma resposta incompleta. B de bola, pegadinha também por ser uma resposta incompleta. Gesto convencional de braço pode ser usado para indicar intenção de deslocamento lateral? Pode, pessoal, só que não é só isso. Pula de B de bola para D de dado, buzina. Não, aí tá totalmente errado, que você não usa buzina sempre que vai fazer deslocamento lateral, não. Questão 4, para acertar, você vai na confiança aqui do Sidney de Souza do canal Sim Passei e marcar C de casa. Você pode indicar sua intenção de fazer um deslocamento lateral por luz indicador de direção, que é conhecida a seta, ou gesto convencional de braço. Essas duas coisas são indicadas, são permitidas, estão lá no CTB. 4, C de casa. E antes da 5, deixa só eu fazer uma observaçãozinha para tu aqui. Esses gestos convencionais de braço são os seguintes: quando você bota o braço esquerdo para fora do veículo, se você estiver dirigindo um automóvel, por exemplo, você está indicando intenção de entrar à esquerda. Quando você bota o seu braço para fora do veículo, aponta para cima, você está falando que você vai fazer uma conversão à direita. E quando você bota o seu braço esquerdo e fica fazendo um movimento assim, como se estivesse batendo uma asinha, você está falando para as pessoas que você vai reduzir a marcha ou parar. Você está exigindo não. Pedindo ou comunicando atenção para as pessoas. Falando para as pessoas, tem atenção aí que eu vou reduzir e vou parar. Entendeu? Tá joia? Anote isso aí que isso cai em prova. Tem prova que pergunta. Tá assim, ó. Quando o condutor aponta o braço esquerdo para a esquerda, ele está falando o quê? Resposta, que ele vai fazer uma conversão à esquerda. Quando o condutor com o braço esquerdo aponta para cima, qual a intenção? Que ele vai fazer uma conversão à direita. Pergunta desse jeito que eu tô te falando. Então anota essa bagaceira aí para você garantir um pontinho. Vamos para a questão 5. Rapidinho, antes de eu te mostrar a próxima questão de sinalização que está caindo muito nas provas. Caso você esteja com dificuldade para passar ou está com medo da prova que está chegando,
Fica não, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia? A placa abaixo apresentada é chamada de quê? Letra A, tá falando que o nome dessa placa é comprimento máximo permitido. Cuidado! Isso é uma pegadinha. Por quê? Porque eles botaram a foto de uma placa com o nome de outra. Comprimento máximo permitido é uma placa de regulamentação. Se você não tá lembrando qual é, essa que eu tô mostrando para tu agora. Essa é a placa comprimento máximo permitido, beleza? Letra B de bola, largura máxima permitida? Não, pessoal, largura máxima permitida é totalmente diferente dessa aqui. É de regulamentação, mas é essa que eu vou te mostrar agora. Essa aí, ó, que você tá vendo nesse exato momento. Pula de B de bola para D de dado porque eu tô afim. Largura limitada? Largura limitada é uma placa de advertência, mas é essa que tu tá vendo right now, agora. Vamos lá, o nome dessa placa que você tá vendo nessa questão de prova é comprimento limitado. Muito cuidado para não confundir essa placa que você tá vendo aí na prova, comprimento limitado, com essa que eu te mostrei agora há pouco, comprimento máximo permitido. Comprimento máximo permitido é placa de regulamentação. Comprimento limitado é placa de advertência. Tá preparado para a questão 6? Já tomou aquele cafezinho que eu te pedi para tomar? Sem açúcar, fervendo. Não tomou ainda não? Então pausa o vídeo, vai tomar, porque a questão 6 vai te deixar com raiva. Raiva. De quem eu não sei, mas vai. Confere aí se eu tô falando mentira. Cisnomácio possui um quadriciclo e circula nas rodovias de sua cidade. Presta muita atenção nessa palavrinha aqui, rodovias, porque isso aqui muda todo o sentido da bagaceira, sem usar capacete de proteção. Então ele está circulando nas rodovias sem capacete. Com sua habilitação categoria A, né, que é para conduzir popularmente moto. E com o veículo não registrado. Putz, grilo também, esse cara todo esquisito, hein? Não emplacado, vixe, não licenciado. Ave Maria, esse aí tirou o dia para fazer trem errado. Neste caso, pode-se afirmar o quê? Vamos começar a corrigir de baixo para cima. Galera, porque eu quero. Dente dado. O único erro de Cisnomácio está em circular em rodovias? Não. O erro dele está em circular em rodovias. Mas não foi o único erro, não. Letra C de casa. O único erro de Cisnomácio está no não uso do capacete? Não usar capacete foi um erro. Um dos muitos que ele cometeu. Não foi o único, não. Letra B de bola. O único erro é quanto à categoria de habilitação. Ele possui A e não poderia pilotar esse tipo de veículo com a A? Não. Ele cometeu esse erro também, mas tem outros. Para acertar a pergunta 6 dessa prova, você vai marcar a letra A. Cisnomácio está completamente errado. Totalmente errado. Ele só fez besteirinha, galera. Primeiro, você não pode circular em rodovias estaduais nem federais pilotando quadriciclo. Não é permitido circular com quadriciclo em rodovias federais e estaduais. Também você precisa de categoria B de bola para pilotar quadriciclos nas vias nas vias urbanas. Então, segundo erro dele está aí na categoria de habilitação. Capacete. Tem que usar capacete para pilotar quadriciclo, a não ser que esse quadriciclo seja de cabine fechada, como um automóvel. Aí não precisaria. Mas se não é de cabine fechada, tem que usar capacete sim. E mais uma coisa, esses veículos exigem emplacamento, registro, licenciamento. Então, pessoal, esse cara está completamente errado. 6, letra A. Pouquíssimos são os alunos que acertam essa pergunta. Pouquíssimo mesmo. Acho que eu tenho 14 anos que eu dou aula, eu vi pouca gente. Dá para contar no dedo, numa mão só, nos dedos de uma mão só,
a quantidade de alunos que eu já vi acertando essa pergunta. Vamos para 7? Difícil também? Nojenta, esquisita, sinistra, do mal, do cão. Olha aí. No exemplo demonstrado abaixo, você entende o quê? Letra A está falando que você entende que existe uma curva acentuada para a esquerda. Não, pessoal. A palavra curva só tem placas de advertência. Isso é um macetinho exclusivo aqui do meu canal. Se você vê em outro lugar é porque copiaram. A placa que informa, que alerta curva acentuada é essa que você está vendo agora. B de bola está falando que essa placa está dizendo que é proibido conversão à esquerda? Não. Se fosse proibido conversão à esquerda, seria essa placa que você está vendo agora. Vamos pular de B de bola para D de dado. Existe uma curva para o lado esquerdo, ou seja, não é uma curva acentuada, é só uma curvinha simples? Não. Se fosse isso, seria essa placa que você está vendo agora. Para acertar essa pergunta 7, você vai fazer o seguinte, ó. Marca a letra C. É exigida a conversão para o lado esquerdo da via. O nome dessa placa é vire à esquerda. Estou mandando para a boca e obedece. Vire à esquerda. Se você não fizer isso, infração. 7, letra C. Vamos para a 8ª pergunta. O CTB proíbe conduzir animais nas partes externas de um veículo. Caso você seja abordado em uma fiscalização de trânsito conduzindo seu animal na caçamba do seu veículo ou também no banco de trás, solto, sem cinto de segurança, vamos lá. Letra A está falando que será lavrado um AIT, pois essas condutas são infração de trânsito? Não, curiosamente não são. Letra C de casa terá como consequência uma multa? Não vai ter como consequência uma multa, pois essas condutas não são infrações de trânsito. Você será penalizado pois cometeu infração grave? Nem seria infração grave se fosse, mas não é infração. Então, para acertar a pergunta 8, B de bola, não acarretará punições, pois essas condutas não são infração de trânsito. E deixa eu te explicar o que está falando aí para tu entender nos seus dia a dia. O Código de Trânsito Brasileiro, ele proíbe que você, por exemplo, transporte ou conduza animais nas partes externas de um veículo. O que seria nas partes externas? Se amarrar seu cachorrinho no teto do carro, ou você botar o corpo dele para fora, assim, pelo vidro, para fora do veículo, isso é parte externa. A caçamba, né? Você entende como caçamba? Por exemplo, uma Hilux. Eu vou te mostrar. Isso aqui da Hilux é conhecido, pelo menos onde eu moro, como caçamba. Não é considerado infração de trânsito. Também não é considerado infração de trânsito o animal estar solto no veículo, no banco de trás sem cinto. Ele não pode estar no seu colo, entre braços e pernas, porque está escrito expressamente no CTB. Não pode conduzir objetos, animais, pessoas entre braços e pernas. Não pode conduzir objetos, animais, pessoas para o lado externo, para fora do veículo, como eu te falei, o corpo para fora do vidro ou no teto, aí não. Mas do jeito que está aí na pergunta, ó, nas partes externas de um veículo, o CTB proíbe, mas partes externas, o que eu te expliquei, no teto, por exemplo. Mas você tá, aqui ó, tá falando, você tá conduzindo na caçamba e no banco de trás. Isso o CTB não proíbe, tá bom? Então, neste caso, não é infração de trânsito. B de bola. Essa pergunta é muito difícil, pouquíssimas são as pessoas que acertam. Bora para a pergunta 9? Adivinha? Precisa de eu falar que é pergunta do mal também? Precisa não, né? Mas vou falar assim mesmo. É do mal. Vai lá tomar mais uma dose daquele cafezinho sem açúcar, fervendo e forte. Vamos lá. A placa abaixo é conhecida como ponto de parada. Não parece ponto de parada aí, ó. Um ônibusinho, coberturinha. Normalmente os pontos de ônibus têm uma coberturinha, mas não é não. Ponto de parada é essa placa que você está vendo agora. Se liga só, galera. Idêntica não, mas bem parecidas, né? Terminal ferroviário, se liga se não tem semelhança. São parecidas sim. Você pode até falar que não, porque você pode falar o que você quiser, mas são parecidas sim. Não é terminal ferroviário, não. Terminal ferroviário é essa que você está vendo aí agora. Abrigo para ônibus, primeiro que nem tem essa placa. O nome dessa placa que você está vendo agora é terminal rodoviária. Rodoviária onde você embarca nos ônibus interestaduais, intermunicipais, por exemplo. Então essa placa aí, terminal rodoviário. Não confunda com a placa
ponto de parada. 9, letra C, vamos para a 10ª pergunta. Tu gosta de perguntas sobre infração grave, gravíssima, média e leve? 99,9% dos alunos odeiam, detestam e eu nem critico eles não, porque é um trem sinistro, é trem difícil, trem do mal. Olha aí, que infração comete o condutor do veículo destacado pela seta na imagem abaixo? Letra D de dado está falando que é uma infração gravíssima com apreensão do condutor. Primeiro, que nem é infração gravíssima. Segundo, que não existe a penalidade de apreensão do condutor. Não existe, não. Letra C de caso está falando que a infração é leve, tem cassação com medida administrativa. Tem 2 erros aí. Primeiro, que não é infração leve. E segundo, que cassação não é medida administrativa. Cassação é penalidade. B de bola. Tá dizendo que a infração é média com 5 pontos na CNH. Tem 2 erros também. Primeiro, falar que a infração é média não é, e falar que tem 5 pontos quando a infração é média. Infração é média? Eu errei, desculpa! Infração média geram 4 pontos. E deixa eu te falar um pouquinho sobre essas pontuações, porque pergunta muito nas provas. Todas as vezes que uma alma pura comete uma infração de natureza leve, é acumulado no Renache 3 pontinhos. Toda vez que esse abençoado comete uma infração de natureza média, é acumulado 4 pontinhos. Toda vez que esse ser da luz comete uma infração de natureza grave, 5 pontos. E se for gravíssimo, 7. 3, 4, 5, 7. Anota isso porque isso pergunta em muita raça de prova. Então, para acertar essa pergunta 10, você faz o seguinte, ó. Marca letra A. Isso aí é uma infração de natureza grave com remoção do veículo. Isso está no artigo 181 do CTB, se eu não me engano. Agora deixa eu te explicar o que esse veículo está fazendo de errado aí. Ele está estacionado em fila dupla. Estacionar em fila dupla é uma infração de natureza grave com remoção, ou seja, o veículo tem que ser tirado daí porque está atrapalhando o fluxo na via. Vamos para a pergunta 11? Vamos? Não vou nem te falar que é uma pergunta difícil. Dá uma olhada. Transitar com o veículo na faixa ou pista da esquerda, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, é o quê? Dentro de dado está falando que é uma infração que gera multa, mais 2 pontos na PPD e suspensão da CNH. Galera, sério mesmo, olha só. Tem alguns aninhos que eu trabalho como instrutor de autoescola. Tem mais de 10, bem mais de 10. Eu nunca vi uma resposta tão sem noção igual essa em nenhuma das mais de 1 milhão de provas que eu já corrigi. Olha só. Primeiro falar que gera multa mais 2 pontos. Nem tem 2 pontos. Então o primeiro erro está aqui na pontuação. Depois falar que tem ponto na PPD. A PPD não tem acúmulo de pontos não. E aí, tá falando aqui, ó, 2 pontos na PPD e suspensão na CNH. Ou a pessoa tem uma coisa ou tem outra, galera. Quando a pessoa tem PPD, permissão para dirigir, ela ainda não tem CNH. E se ela tem CNH, ela não tem mais a PPD. Cruz credo. Letra C. Gera multa e perda de 6 pontos. Acabei de te falar que não tem 6 pontos. Tem 3, 4, 5 e 7. 6 pontos não tem. B de bola, gera multa, mais 8 pontos. Não tem, galera. B de bola, C de casa, D de dado. As pontuações aqui assinaladas, faladas, ditas aqui não existem, tá? Então, para acertar a pergunta número 11, vai marcar A. É uma infração grave, com multa e 5 pontos no prontuário. 5 pontos existe. Então, 11, letra A, vamos para a pergunta 12. Significa mudança de característica do veículo, ou seja, alteração daquilo que é original. Basicamente é isso que está perguntando. Alinhamento de direção, ou seja, fazer com que o carro pare, por exemplo, de ficar puxando para um dos lados. Não, pessoal, alinhamento de direção você tem que fazer periodicamente, só é a manutenção preventiva do veículo, ou corretiva, né? B de bola, rodízio de pneus, pegar os pneus da frente e passar para trás, de trás para frente em forma de X. Não, isso aí é manutenção preventiva, corriqueira, periódica que você tem que fazer, não é mudança de característica, não. Letra C, balanceamento das rodas, ou seja, para fazer com que o volante não trema ou para fazer com que pare de tremer o volante que já está tremendo. Não, isso aí é manutenção preventiva ou corretiva que você faz periodicamente.
Mudança de característica do veículo, D de dado. Rebaixamento da suspensão, cortar as molas e jogar o carro no chão. Isso é alteração da característica. E dependendo da alteração da característica, tem que mudar o documento também. O certificado de registro do veículo CRV. Mudou a característica, tem que fazer alteração no documento, tá? Olha direitinho, vai lá no Detran e se informa, galera. Às vezes uma ligaçãozinha vai evitar uma multa. E dependendo da multa, se você estiver na PPD, você vai perder a PPD, você vai tomar cassação, vai ter que tirar tudo de novo por causa de uma bobeira. Vamos para a pergunta 13, chega da arrepio. As siglas CRV, LADV e Renavan significam o seguinte. Ó galera, se liga aqui. Todas as outras perguntas eu leio resposta por resposta para explicar. Pô, sério mesmo, na moral que você vai querer que eu leio todas as siglas de todas as respostas? Não pede isso não, por favor. Deixa eu ir direto para a resposta certa. Senão, eu vou acabar esse vídeo só daqui a 6 anos. Letra B de bola, galera. CRV significa Certificado de Registro de Veículo. LADV significa Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. E Renavan significa Registro Nacional de Veículos Automotores. Para acertar a pergunta 13, B de bola. Qualquer outra coisa das outras respostas vai estar completamente errado. Não vou ficar lendo esse trem, não. 13, B, vou para 14. As validades da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, e da PPD, da Permissão para Dirigir, são, respectivamente, o quê? Letra A está dizendo que a CNH tem validade de 3 anos e a PPD 1 ano. Sim e não, galera, depende da idade do condutor. Se o condutor tiver mais de 70 anos, aí sim a CNH vai ter validade de 3 anos. Talvez também, tá? Tem alguns detalhezinhos aí, mas ó, A estaria certa se especificasse na pergunta a idade do condutor, do portador da CNH. Tá meio certo, meio errado, marca não. B de bola. 5 anos para CNH e 1 ano para PPD. PPD tá certo 1 ano, CNH também tá certo 5 anos, se o condutor tivesse entre 50 e 69 anos. Só não está especificando. E outra coisa, pode vir com 5, pode vir com menos, depende de algumas coisinhas aí, de alguns fatores. A letra C está dizendo que as validades da CNH são 10 anos e a PPD 1 ano. Tá certo, mas não tá, galera. Tem que especificar na pergunta qual a idade do condutor da CNH. O condutor da CNH só vai receber CNH com validade de 10 anos se ele tiver entre 18 e 49 anos. Só nessa faixa. E tem os detalhes também, se ele não tiver probleminha físico. Se tiver probleminha físico, o médico examinador pode baixar esse tempo de 10 anos para 9, para 8, para 7, para 6. Para acertar a pergunta 14, você vai marcar a letra D de dado. Presta atenção. As validades da CNH e da PPD são, respectivamente, o seguinte. Para a CNH, a mesma dos exames médicos. E da PPD, 12 meses cravadinho, tá? Dependendo do exame médico, é 12 meses. Agora, da CNH, ela vai ter a mesma validade dos exames médicos. Ou seja, se o condutor tiver entre 18 e 49 anos, provavelmente a validade da carteira dele vai vir com 10 anos. Depois que ele complete 50 até 69 anos, provavelmente vai vir com 5. E quando ele faz 70 aí para frente, 3 anos. Eu falei provavelmente porque se na hora do exame o médico lá, examinador, detectar que a pessoa tem alguma coisa que precise que ela volte antes do prazo que está estabelecido no CTB, ele pode colocar lá o que ele quiser. Você entendeu o que eu te expliquei, não entendeu? Então, 14, D de dado, vamos para a pergunta 15. Sistema responsável por frear o veículo é... Letra A está falando que é o sistema elétrico. Não, pessoal, o sistema elétrico fornece eletricidade para o veículo, tá? B de bola seria o sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento é radiador, ventoinha, reservatório de expansão, válvula termostática, responsável por ajudar a resfriar o motor. Seria o sistema de direção. O sistema de direção é o que faz com que as rodas virem para a direita ou esquerda. Então é o sistema de frenagem, o sistema de frenagem composto por lona, disco, pastilha, tambor. Isso faz o veículo desacelerar ou parar totalmente, conhecido como frear. Então o sistema responsável por frear o veículo, sistema de frenagem. Considera essa questão bem fácil, vamos para 16. Faz parte do sistema elétrico veicular. D de dado está falando que é pneu. Não, pneu faz parte do sistema de rodagem.
Letra C é o sistema de transmissão. Não, transmissão é um sistema que transmite a força do motor para as rodas. Seria a B de bola, disco. Acabei de falar, disco, pastilha, lona e tambor faz parte do sistema de frenagem. O que faz parte do sistema elétrico veicular está na letra A, bobina. É um equipamento do veículo que recebe 12 volts da bateria e transforma em, às vezes, 30.000 para dar partida no motor, tá bom? Bobina transforma baixa tensão em alta tensão. Marca na 16, a letra A, você vai se dar bem. Vamos para a questão 17. Pequeno motor responsável por auxiliar na partida do motor principal é chamado de... Deixa eu te explicar exatamente que motorzinho é esse. Com a minha explicação, tu vai matar essa charada sem derramar uma gotinha de suor. Quando você bate na chave, todo mundo fala bate na chave, por isso que eu estou falando. Quando você dá partida no motor, existe um motorzinho pequenininho que auxilia o motor principal a dar partida. Chama motor de arranque, porque ele dá um arranque para o motor principal funcionar. Então, olha, esse motorzinho, ele dá arranque no motor principal. Então, o nome dele é motor de arranque. Antigamente era uma manivela. Se você ver vídeos antigos, quando dava partida nos veículos antigos, tinha que ficar alguém lá na frente rodando uma manivela para o motor principal funcionar. Essa manivelinha que era acionada manualmente foi substituída por um motorzinho, cada tecnologia, motor de arranque. Tem por função principal fornecer energia elétrica para o veículo. Presta atenção nisso aqui. Quando o motor está em funcionamento. Esse em funcionamento aqui muda toda a resposta. Estamos falando do quê? Seria a bateria se a pergunta se referisse a o que fornece energia elétrica para o motor desligado. Por isso que eu falei para você prestar atenção em motor em funcionamento. Se falasse na pergunta com o motor desligado, a resposta seria letra A. Como aqui está querendo saber o nome do componente que fornece energia para o motor em funcionamento, aí você vai marcar a letra C de casa, alternador. Bobina não é porque bobina transforma a baixa tensão da bateria em alta tensão e vela de ignição fornece centelha, gera centelha para queimar o combustível misturado com ar. 18. C de casa, muito cuidado se a pergunta se refere a motor em funcionamento ou motor desligado, tá? 18, C de casa, vamos para 19. Trafegando numa rodovia com muitas curvas e pouca sinalização, o condutor está sujeito a que condição adversa? Condição adversa do veículo? Condição adversa de veículo, pessoal, seria pneu careca, farol queimado, limpador de para-brisa defeituoso. Não é isso que a pergunta está falando, não. O condutor estaria sujeito à condição adversa do condutor? Condição adversa do condutor, por exemplo, seria sono, irritação, cansaço, estresse. Não é isso que a pergunta está falando, não. Seria condição adversa de trânsito? Seria se a pergunta se referisse, por exemplo, a fluxo intenso na via, trânsito congestionado? Mas não é isso que a pergunta está falando. A pergunta se refere expressamente a curvas e pouca sinalização da via, na via. Então isso é uma condição adversa de via. Para acertar a pergunta 19, você vai marcar a letra D de dado. E vamos para a pergunta número 20. Realizar manutenções periódicas, mantendo o veículo sempre em boas condições, é um exemplo de atitude... Letra A está falando que é um exemplo de atitude negligente. Só que negligência é relaxo. A pergunta está falando justamente o contrário disso. Então não pode ser a letra A. B de bola está falando que isso é um exemplo de atitude ilícita, mas atitude ilícita é uma atitude fora da lei. Quem realiza manutenção periódica mantendo o veículo sempre em boas condições, não está fazendo nada fora da lei, não. Letra C de casa está falando que realizar manutenções periódicas é exemplo de atitude corretiva. Mas a atitude corretiva é quando você faz algo após algo acontecer para evitar algo pior. Só que a pergunta diz que você está fazendo revisões periódicas para evitar que algo aconteça, ou seja, antes que aconteça. O nome disso é atitude preventiva. Então, para acertar a pergunta número 20, você vai marcar a letra D de dado, atitude preventiva quando você faz manutenções periódicas. Nos casos de acidente de trânsito em que a vítima apresenta parada cardiopulmonar,
Qual o procedimento a ser adotado pela equipe de socorristas? Respiração boca a boca? Não, galera, isso não se faz mais não. Isso já acabou em 1614 a.C. Ventilação natural? Ventilação natural seria abanar a pessoa. Isso vai mudar o quê? Massagem no coração, diretamente no coração. Você vai fazer o quê? Vai abrir o peito da pessoa com o quê? Com faca? Com dentada? Não, massagem não. É compressão torácica. Você comprime o tórax para fazer, através disso, massagem no coração. Cuidado com a letra C, hein, galera? Muita gente já vem lendo de cima para baixo, vê nascer massagem no coração. É massagem cardíaca, massagem no coração. E já marca. Não, galera, massagem no coração seria no coração mesmo, ir lá no coração. Você vai comprimir o tórax, tá? É letra D, não marca C não, hein? Você vai se arrepender amargamente nas suas vidas. Vamos ver a questão 22? Olha aí. Em casos de sinistros de trânsito, o sinistro de trânsito, para quem não sabe, é acidente, tá? Só trocou esse negócio aí no Código de Trânsito Brasileiro, em vez de acidente, tá falando sinistro. Em casos de sinistro de trânsito, em caso de acidente de trânsito, com vítimas, o motorista deve fazer o quê? Vamos lá. Garantir a segurança de si e das demais vítimas, até aí tá certo. Oferecer água para hidratar as vítimas. Finalzinho ficou errado, só é pegadinha. Ah, tá errado, marca não, B de bola. Transportar imediatamente as vítimas para o hospital. Você não pode mexer, você não deve mexer, não mexa, galera, nas vítimas, não. E transportar imediatamente dá a entender assim, joga no porta-malas e leva esse trem lá. Não. Letra D de dado, retirar as vítimas do veículo. Você não pode, não deve mexer, galera. Você só deve retirar as vítimas do veículo em um único caso. É quando deixar as vítimas dentro do veículo é garantia de óbito. Por exemplo, o carro tombou com as rodas para cima e o teto para baixo dentro de um rio. O rio está enchendo, as pessoas vão a óbito por afogamento. Nesse caso, você retira. O veículo bateu num local, está incendiando, está pegando fogo. Nesse caso, você retira. Não sendo isso, galera, não mexe na pessoa, não. Então, a D está errada, deve ser a letra C, vamos conferir. Sinalizar o local do acidente certíssimo, você começa pela sinalização. Avaliar o estado geral das vítimas para ver se não tem alguém, por exemplo, que parou de respirar. Antes de ligar para o socorro, você tem que ajudar a pessoa. E solicitar o socorro por último. Corretíssimo, sequência correta, perfeita letra C, pode marcar, vão para 23. Em caso de atendimento a vítimas que apresentam sangramento, o que é aconselhável? Vamos lá, letra A. Estancar o sangramento comprimindo a ferida com as mãos firmemente? Não, galera, com as mãos sim, mas não com a mão nua, pura, tocando na secreção. Aí dá a entender que tá falando que é com as mãos, tá? Não usando nada para te proteger. Tá errado, não marca estranho não. B de bola. Oferecer água para não pode oferecer nada para a pessoa, não, pessoal. Nossa, que agonia esse negócio de oferecer água aí para repor líquido. Não pode não, a pessoa pode broncoaspirar e virar óbito engasgada. D de dado, imediatamente fazer garrote. Que garrote? Garrote ou torniquete só deve ser feito em caso de amputação e mesmo assim para uma pessoa que tem profundo conhecimento do trem. Letra C, você tem que usar luva de borracha ou algo que evite tocar na secreção para evitar contaminações. Para acertar essa questão 23, marca C, vai por mim, vamos ver a 24. O condutor que dirige com segurança é aquele que reconhece antecipadamente as situações de perigo e age de forma apressada. Não, galera, você não deve agir de forma apressada no trânsito, não. Você tem que agir calmamente, com atenção, bastante cuidado. De forma imprudente, imprudente é desrespeitando tudo, tá errado? De forma estressada, não deve dirigir de forma estressada no trânsito, não. Você deve dirigir no intuito de preservar a si e aos demais usuários das vias. Galera, quem errar um trem desse aí é porque tá afim de torrar dinheiro com taxinha de reteste. Deve estar com dinheiro sobrando e falar assim, eu tô afim de gastar esse dinheiro não sei com o quê. Ah, vou reprovar para gastar esse dinheiro com taxinha de reteste, então vou marcar A, B de bola, C de casa. Não tem condição não, pessoal. Não tem como errar isso não. 25, vamos ver a 25. 25, vamos ver. Qual das atitudes citadas abaixo favorecem a segurança no trânsito? D de dado está falando que falta de cooperação ajuda no trânsito. Nunca na vida, concorda? Letra C está dizendo que cooperação ajuda. Sim, ajuda. Agora, desobediência nunca nesse planeta. Letra B de bola está falando que cooperação ajuda. Ajuda. Obediência às leis ajuda. Agora, intolerância, até errei. Intolerância. Para acertar essa pergunta 25, você vai marcar A. Olha só. Ser cooperativo, cooperar com todos no trânsito.
Obedecer às leis e ser tolerante, paciente, isso sim favorece a segurança no trânsito. Não tem como errar uma questão dessa não. Vamos ver a 26. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado com esse incorreto nas perguntas, tá? Letra A está falando que o serviço do Corpo de Bombeiros deve sempre ser acionado em casos de sinistros de trânsito com vítimas presas às ferragens, certo? Porque eles têm aqueles equipamentos próprios para cortar a lataria de um veículo, né? Verificar respiração primeiro, pulsação em segundo lugar e sangramento são atitudes prioritárias no atendimento a vítimas de sinistros de trânsito. Acabamos de ver isso aí, acho que tem 2 questões atrás que isso aí está corretíssimo. Letra C, informar local do acidente, estado geral e número de vítimas são importantes para o socorro. Sim, são. Então, a única incorreta, errada, D de dado. Pés e mãos aquecidas são sintomas de hemorragia interna. É o contrário, quando se está com hemorragia interna, vai ocasionar, né, pés e mãos frias, por causa da perda de sangue. Tá perdendo sangue, galera. Começa a ficar frio certas partes do corpo, né? Então, letra D tá errado. Os pés e as mãos não ficam aquecidas, não. Ficam frias, geladas. 26, D de dado, vamos para 27. Em se tratando de primeiros socorros, marque a alternativa incorreta. Vocês perceberam quantas questões pedem para você marcar incorreto? É porque isso aí derruba muita gente, por isso que os examinadores colocam propositalmente esse trem aí. Letra A está dizendo sempre informe a vítima o que você vai fazer para ajudá-lo, isso está certo. P de bola, enquanto aguarda o socorro especializado, sempre tente acalmar uma vítima que está gritando com muitas dores, isso é correto. Letra C, para alguém que está mancando após um acidente, recomende que ela não se movimente e aguarde a avaliação do socorrista profissional. Claro que sim, às vezes ela acha que não machucou de forma séria, mas machucou, tá? Talvez ela não está sentindo muito a gravidade da lesão por causa da descarga de adrenalina. Simples assim, mas quando passar a descarga de adrenalina, o trem se demonstra sinistro, né? Muitas das vezes. Então, ó, A, B de bola e C de casa estão certas, errada, D de dado. Ofereça água para as vítimas com hemorragia, pois ela pode vir a óbito por causa de perda de líquido. Nunca ofereça líquidos ou alimentos para uma vítima de acidente, seja de trânsito ou qualquer tipo de acidente. Errado a letra D de dado nessa 27ª questão. Vamos para a 28ª. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como ECO 92, aconteceu em que ano? Pessoal, sério mesmo, você consegue errar um negócio desse aí? Nem se quiser, nem se fizer esforço, tá? B de bola e C de casa. Tá falando de 892, 792, nem o planeta Terra existia nessa época ainda. Letra D de dado, 2092, nós nem chegamos lá, só sobra uma pra você marcar, pô. Letra A, 1992. Se você se esforçar muito para errar uma questão dessa, você não consegue. Vai por mim. Vamos ver a 29ª? Essa é fácil demais, pô. De que forma podemos contribuir para uma convivência harmônica com o meio ambiente? Tá falando de que forma podemos contribuir. D de dado está dizendo que você deve tomar atitudes, sejam individuais ou coletivas, pró-clima, a favor do clima, tá certo. Cumprindo as leis estipuladas pelos órgãos governamentais, você contribui para uma convivência harmônica com o meio ambiente? Sim. Evitando o consumismo desenfreado e desnecessário, contribui para o meio ambiente? Claro, porque quanto mais você consome, mais você descarta. Todas as alternativas estão corretas, galera, não precisa nem vocês ficarem explicando isso não, fácil demais. Vamos para a 30ª questão. Ramo do saber ético que se ocupa com os valores morais de respeito à pessoa humana no campo das ciências da vida. Isso é conhecido como bioética. Não tem como errar um negócio desse não, galera. As palavras até se parecem, ó. Ramo do saber ético, bioética. Não te lembra a resposta? Não tipo induz a marcar? Isso aí não é pegadinha não, é isso mesmo. Letra A na 30ª questão, pra você fechar essa prova com 30, tá bom? E o que você vai fazer agora nesse exato momento? Você vai clicar nesse vídeo aqui. Por quê? Porque aqui tem mais uma prova real com 30 questões corrigidas e explicadas, para que se essa prova cair para tu, você já sabe o que vai perguntar, o que tem que responder. Clica aqui, vamos aprender essa prova para você passar de primeira direto com notaço. Clica aqui, tô te esperando.